Oi, Diário do Medo. Eu sei que muita gente vai duvidar da minha história, mas, sinceramente, eu não me importo. Já faz algum tempo que venho pensando se deveria ou não compartilhar o que aconteceu comigo. Não é fácil reviver tudo isso, mas talvez contar ajude outras mulheres a perceberem que o perigo pode estar onde a gente menos espera. Meu nome é Laís, tenho 28 anos e trabalho como atendente em uma farmácia que funciona até meia-noite, num bairro não muito longe do centro. Sempre gostei de fazer o turno da noite. Era mais tranquilo. Os clientes costumavam ser rápidos e eu aproveitava para estudar quando dava. Naquele dia, terminei meu expediente por volta das 23h50. Fechei o caixa, desliguei algumas luzes e peguei minha bolsa. A rua estava quase deserta como sempre, mas confesso que nunca tive muito medo. O ponto de ônibus ficava a uns 300 metros dali, e eu fazia esse caminho todos os dias. Enquanto eu andava, percebi que tinha um homem parado na calçada do outro lado da rua. Ele parecia estar olhando na minha direção. Tentei não demonstrar nervosismo, mas senti um frio estranho percorrer minhas costas. Continuei andando, com um passo um pouco mais apressado. De repente, ouvi passos atrás de mim, rápidos, pesados. Meu coração disparou. Virei a cabeça e vi que o mesmo homem tinha atravessado a rua e estava vindo na minha direção. Foi instinto. Comecei a correr. Mas não cheguei nem na metade do quarteirão antes de sentir a mão dele agarrar meu braço com força. Ele me puxou para trás, me jogou contra o muro de uma casa vazia e tentou tapar minha boca. Eu me debatia, chutava, tentava gritar, mas minha voz saía falha de tanto medo. Ele falava coisas no meu ouvido que eu não quero nem repetir aqui. A única coisa que eu pensava era: eu não posso deixar, eu não posso deixar. Numa fração de segundo, consegui morder a mão dele. Mordi com tanta força que senti o gosto de sangue. Ele gritou de dor, me xingou e me empurrou no chão. Foi nesse momento que vi os faróis de um carro dobrando a esquina. Talvez ele tenha se assustado porque largou de mim, correu até a esquina e sumiu na rua escura. Eu fiquei ali, sentada na calçada, tremendo, chorando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O motorista que vinha no carro parou e perguntou se eu estava bem. Eu só conseguia balançar a cabeça, sem voz, sentindo as mãos formigarem. Liguei para a polícia e também para minha irmã, que foi me buscar. Na delegacia fiz o boletim de ocorrência. Contei tudo. Os policiais foram até o local, mas não encontraram nada, além de algumas marcas no muro. Até hoje, não descobriram quem era aquele homem. Passei semanas dormindo mal, acordando no meio da noite com medo de que ele estivesse na porta da minha casa. Troquei de turno, comecei a voltar sempre acompanhada ou de aplicativo, mas ainda sinto meu corpo gelar quando vejo algum homem parado numa calçada escura. Eu sei que não fui a única mulher a passar por algo assim, e isso é o que mais me assusta. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente até acontecer. Esse é o meu relato diário do medo. Espero que sirva de alerta para outras mulheres. Se alguém estiver lendo isso, por favor, nunca achem que é exagero tomar cuidado. Às vezes, é justamente esse o cuidado que salva a nossa vida. Meu nome é Ana Clara. Tenho 28 anos. E até alguns meses atrás eu acreditava que o pior que poderia acontecer em um encontro era uma conversa entediante ou um silêncio constrangedor. Nunca imaginei que um simples swipe no Tinder me levaria a enfrentar o maior pesadelo da minha vida. O que começou como um conto de fadas virtual se transformou em uma experiência que ainda me faz acordar suando frio no meio da noite, com o coração disparado e o eco de uma fechadura trancando na minha mente. Tudo começou em uma noite comum de sexta-feira, enquanto eu rolava o feed do Tinder meio desanimada com os mesmos perfis genéricos. Foi quando vi o Bruno. A foto dele era perfeita. Um cara alto, com cabelo castanho bagunçado, barba bem aparada e um sorriso que parecia genuíno. Na bio, ele escreveu algo sobre gostar de viagens, café e filmes de suspense. Exatamente o tipo de coisa que me atrai. Dei match e em poucos minutos ele mandou a primeira mensagem. Oi, Ana. Vi que você gosta de Hitchcock.
Qual é o seu filme favorito dele? Fiquei surpresa. Ele tinha lido minha bio com atenção, algo raro naquele mar de "Oi, tudo bem?". As primeiras semanas foram um sonho. Trocávamos mensagens todos os dias, às vezes por horas. Ele mandava memes engraçados, contava histórias sobre suas viagens pela América do Sul e elogiava minha forma de ver o mundo. Era atencioso, perguntava sobre meu trabalho como designer gráfica, sobre meus sonhos de abrir meu próprio estúdio. Ele parecia realmente interessado, e eu me pegava sorrindo para o celular como uma adolescente apaixonada. Começamos a fazer chamadas de vídeo e a voz dele, grave e calma, me fazia sentir um frio na barriga. Ele dizia coisas como "mal posso esperar para te conhecer pessoalmente" e "você ainda é mais bonita do que nas fotos". Era um mar de flores e eu estava mergulhando de cabeça. Mas aos poucos, algo mudou. Depois de umas 3 semanas, as mensagens fofas começaram a dar lugar a comentários mais ousados. Ele passou a mandar fotos sem camisa, posando na academia ou na praia, com legendas como "que achou?" ou "queria te mostrar isso ao vivo". No começo, achei divertido, afinal ele era atraente, e eu não era imune ao charme dele. A conversa foi ficando mais picante, com ele sugerindo o que faríamos se estivéssemos juntos. Ele falava de sexo de um jeito que era ao mesmo tempo excitante e um pouco desconfortável, mas eu ignorava o desconforto. Eu também estava atraída e, para ser honesta, queria explorar essa química. Ele insistia em marcar um encontro, dizia que estava louco para me ver. E eu, encantada, cedia um pouco mais a cada mensagem. Olhando para trás, percebo os sinais que ignorei. Ele começou a ficar impaciente quando eu demorava para responder, mandando coisas como "tá me ignorando?" ou "não faz charme, vai". Às vezes ele mandava mensagens no meio da madrugada, como se esperasse que eu estivesse sempre disponível. Uma vez, me mandou uma foto explícita, sem aviso. E quando eu disse que não gostava, ele riu, dizendo que era só uma brincadeira e que eu precisava relaxar. Eu deveria ter parado ali, mas a verdade é que eu estava gostando dele. Ou melhor, da ideia dele. Então, continuei. Depois de um mês conversando, marcamos o encontro. Ele sugeriu um bar descolado no centro da cidade, um lugar com luzes neon e música ao vivo. Eu estava nervosa, mas empolgada. Passei horas escolhendo a roupa, um vestido preto que era elegante, mas não exagerado. Quando cheguei ao bar, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Era exatamente como nas fotos. Alto, com aquele sorriso que parecia prometer o mundo. Mas havia algo nos olhos dele, um brilho que não era mais acolhedor, mas intenso, quase invasivo. Ele se levantou, me abraçou forte demais e disse com um tom que me fez arrepiar: "Nossa, você ainda é melhor ao vivo." A noite começou bem. Ele era charmoso, contava histórias engraçadas e as cervejas ajudavam a relaxar. Mas, conforme a noite avançava, ele foi ficando mais agressivo. Bebia rápido, falava alto e suas mãos pareciam sempre encontrar um jeito de me tocar. Minha cintura, meu braço, minha coxa. Eu ria tentando disfarçar o desconforto, mas meu estômago já estava embrulhado. Ele sugeriu irmos para o apartamento dele, que ficava a poucos quadrantes dali. "É mais tranquilo, a gente pode conversar sem esse barulho todo." Ele disse com um sorriso que não combinava com o olhar. Eu hesitei, mas a parte de mim que ainda queria acreditar no Bruno do Tinder disse sim. Chegamos ao prédio dele, um lugar velho, com corredores estreitos e paredes descascadas. O elevador estava quebrado, então subimos 4 andares pelas escadas que rangiam a cada passo. O apartamento era pequeno, mal iluminado, com móveis velhos e um cheiro estranho, como mofo misturado com algo químico. Ele trancou a porta assim que entramos e aquele clique da fechadura foi
como um soco no peito. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesma que era só nervosismo. Mas ele não perdeu tempo. Veio para cima de mim, me prensando contra a parede com uma força que me pegou de surpresa. "Bruno, calma!" eu disse, tentando manter o tom leve, mas meu coração já estava disparado. Ele não ouviu. O sorriso charmoso tinha sumido, e no lugar havia uma expressão fria, quase animal. "Você queria isso, não é? Não vem bancar de santa agora." Ele sussurrou o hálito quente e azedo contra o meu pescoço. Tentei empurrá-lo, mas ele era muito mais forte. Suas mãos começaram a rasgar minha blusa e o pânico tomou conta de mim. Gritei, me debati, mas ele tapou a minha boca com uma mão enquanto a outra me segurava com força. Eu nunca senti tanto medo na vida. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas e meu corpo tremia como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Foi quando, num surto de desespero, eu consegui acertar um chute entre as pernas dele. Ele gemeu, se curvando de dor, e eu aproveitei para correr até a porta. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a chave, mas consegui abrir a fechadura e saí correndo, descendo as escadas tão rápido que tropecei várias vezes. Quando cheguei à rua, o ar frio da noite bateu no meu rosto e eu percebi que estava chorando. Liguei para minha melhor amiga, Clara, que veio me buscar em minutos. Eu estava em pedaços, com a blusa rasgada e o coração na garganta. Passei dias sem dormir, revivendo cada momento, ouvindo aquele clique na fechadura em cada barulho da casa. Denunciei o Bruno na polícia, mas ele tinha sumido do Tinder e bloqueou meu número. Até hoje não sei onde ele está. Às vezes recebo mensagens de números desconhecidos e meu corpo trava, pensando que pode ser ele. Por muito tempo me culpei. Pensei que deveria ter percebido os sinais, que deveria ter dito não antes, que deveria ter sido mais firme. Mas agora entendo que a culpa não é minha. Ele era um predador e eu fui apenas uma vítima que conseguiu escapar. Estou em terapia tentando reconstruir minha confiança. Mas a verdade é que nunca mais serei a mesma. Conto essa história para alertar outras mulheres. O monstro nem sempre parece um monstro. Às vezes ele vem disfarçado de príncipe, com um sorriso perfeito e mensagens fofas no Tinder. Meu nome é Gabriela, tenho 32 anos e sou mulher trans. Nasci no interior de Pernambuco, mas moro há quase uma década em Porto Alegre, onde tento levar uma vida normal, se é que isso é possível para alguém como eu, que carrega no corpo e no olhar cicatrizes de um passado que jamais vai desaparecer. Trabalho como recepcionista num pequeno hotel, e embora a rotina seja quase sempre cansativa, o emprego me trouxe certa dignidade que eu pensava nunca alcançar. Moro sozinha num apartamento modesto, onde o silêncio costuma ser meu companheiro mais fiel. Nunca me importei tanto com isso. Acostumei-me com a solidão porque ela, ao contrário das pessoas, nunca me machucou. Naquele dia saí do trabalho depois do turno da noite. Eram quase 3 da manhã quando deixei a recepção. Cansada, mas ainda com a cabeça cheia de pensamentos. Era começo de outono, e o vento frio que varria as ruas vazias me fez encolher os ombros, apertando o casaco contra o peito. Caminhei até o ponto de ônibus. Ali, quase sempre não havia ninguém àquela hora. Eu costumava achar melhor assim, menos chance de cruzar com algum bêbado ou alguém disposto a xingar ou pior. Mas naquela madrugada havia um homem parado próximo ao ponto. Não parecia ser morador de rua, trajava uma jaqueta escura, jeans puídos e sapatos gastos, o rosto meio encoberto pelo boné. Tentei não demonstrar medo, mas confesso que meu estômago se contraiu de imediato. Fiquei a uns bons metros dele, mexendo no celular para fingir distração. Eu lia e relia as mensagens antigas de uma amiga que morava em São Paulo, tentando manter a mente longe da sensação incômoda que o homem me causava. O vento soprava mais forte, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Quando o ônibus enfim apareceu na esquina, senti um alívio momentâneo. Dei um passo à frente,
mas ouvi quando ele disse, quase num sussurro rouco: "Tu é bonita, hein?" Fingir que não ouvi não adiantou. Ele chegou mais perto, aproximando-se devagar, como quem prova os limites da presa. "Bonita mesmo. Pena que não é mulher de verdade", continuou, cuspindo as palavras como quem cospe veneno. Tentei manter a calma. "Por favor, me deixe em paz", pedi, a voz mais baixa do que eu gostaria. Ele riu. Um riso áspero, carregado de escárnio. O ônibus parou, mas antes que eu conseguisse subir, ele me agarrou pelo braço com força, me puxando para trás. O motorista não viu, ou fez de conta que não viu. O veículo arrancou devagar e senti como se a cidade inteira estivesse me abandonando naquele instante. Ele me empurrou contra o muro do terreno baldio atrás do ponto, o corpo dele esmagando o meu. Senti o cheiro forte de cigarro e suor, e o coração disparou tanto que cheguei a ter a impressão de que ia desmaiar. Lutei, empurrei, mas ele era mais forte. A mão dele apertou minha boca com brutalidade, quase me sufocando. Foi quando ele rosnou perto do meu ouvido: "Vou te mostrar o que é ser homem de verdade." As palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Naquele momento, mais do que medo, eu senti ódio. Ódio pelo que ele via em mim. Ódio por eu saber que, para muita gente, eu nunca seria mulher suficiente. Consegui morder a mão dele com tanta força que senti o gosto de sangue. Ele gritou, me xingou de tudo quanto é nome, mas foi o bastante para que eu me soltasse e corresse. Tropecei, quase caí, mas continuei correndo sem olhar para trás. As pernas pareciam feitas de pedra, e cada passo doía, mas eu corri como nunca tinha corrido antes. Atravessei a avenida quase sem ver se vinha carro, entrei numa rua lateral e só parei quando minhas forças se esgotaram. Encostei numa parede, tremendo dos pés à cabeça, com a garganta doendo de segurar o choro. Voltei para casa a pé, tentando não pensar, não sentir. Quando fechei a porta do apartamento, desabei. Sentei no chão da cozinha e chorei como uma criança, com os soluços que vinham do fundo da alma. Chorei por mim, pela minha mãe que nunca me entendeu, pelas vezes em que ouvi risadas quando dizia que queria ser mulher. Chorei pelo medo que não passa, pela certeza de que para muitos meu corpo é um convite ao ódio. No dia seguinte fui à delegacia. Contei tudo, mas ao falar "sou trans", vi o brilho diferente no olhar do policial. Um brilho que mistura desprezo e desinteresse. Ele fez perguntas frias, algumas sem sentido, e anotou tudo com pressa. Saí de lá com uma sensação pior do que quando entrei. Percebi que justiça não é feita para pessoas como eu. Ainda tentei voltar ao trabalho naquela noite, mas meu corpo tremia só de pensar em sair. Liguei para a chefe, inventei uma desculpa qualquer. Durante semanas tive pesadelos. O rosto daquele homem me perseguia quando fechava os olhos. Em alguns sonhos, ele conseguia o que queria e eu acordava chorando, molhada de suor. Andar na rua passou a ser uma tortura. Cada homem parado numa esquina parecia ele. Cada olhar me despia, me feria. Descobri que o medo não termina quando acaba a agressão. Ele fica, corrói, se transforma em vergonha, em raiva e, por fim, em cansaço. Com o tempo, voltei a trabalhar. Precisava do salário para viver, mesmo que isso significasse enfrentar todos os fantasmas. Mudei a rota, evitei sair tarde. Passei a pegar transporte por aplicativo, mesmo gastando mais. Mas nada apaga a lembrança daquela noite. Até hoje, quando caminho sozinha, sinto aquele cheiro de cigarro e suor. Ainda lembro do tom de voz dele e de como me chamou de não mulher. Essas palavras doem mais do que o braço que ficou roxo na época. Hoje conto essa história porque não quero que ela seja só mais um silêncio. Sei que muitos não vão entender. Talvez até achem que eu deveria ter esperado o ônibus perto de outras pessoas, ou não ter respondido, mas nada disso importa. A verdade é que ser quem eu sou já é perigoso. Cada dia vivido é um ato de coragem que poucos percebem. E o terror real, aquele que realmente destrói, não mora em casas assombradas nem surge em noites de lua cheia. Ele está nos olhares, nas palavras afiadas, nas mãos que apertam,
e principalmente na certeza de que, para muitos, minha vida vale menos do que nada. Meu nome é Gabriela. Tenho 32 anos. Sou mulher trans. Meu nome é Mariana. Tenho 36 anos, sou professora de História em uma escola estadual no interior de Minas. Sempre fui uma mulher de rotinas. Acordo cedo, tomo meu café amargo demais, atravesso a cidade dirigindo meu carro velho até a escola. Dou minhas aulas, corrijo provas, volto para casa, preparo o jantar, assisto ao noticiário e vou dormir. Uma vida simples, quase monótona, que sempre me pareceu segura, até a noite em que essa segurança foi arrancada de mim. Sem aviso, sem piedade. Era uma quinta-feira. Eu fiquei até mais tarde na escola, corrigindo trabalhos atrasados. Quando finalmente saí, já passava das 9. As ruas estavam vazias, a maioria das casas com as luzes apagadas. Liguei o carro, peguei a estrada que corta a cidade até chegar no meu bairro. Conheço cada buraco daquele asfalto, cada poste queimado que deveria iluminar meu caminho. Sempre tive receio, mas me acostumei. O medo se torna uma companhia tão comum que, com o tempo, você quase esquece que ele está ali, até que ele te mostra por que nunca foi embora. Estacionei o carro em frente ao meu prédio, um prédio simples de 2 andares, sem porteiro, cercado por um muro baixo. Desci segurando minha bolsa e uma pasta de provas. Foi então que percebi o som de passos atrás de mim. Rápidos, quase correndo. Não tive nem tempo de virar. Senti a mão dele puxando meu braço, forte, brutal, e meu corpo foi jogado contra o muro com tanta força que perdi o fôlego. Minha bolsa caiu no chão, os papéis se espalharam na calçada. Eu me virei tonta e vi o rosto dele iluminado de relance pela luz amarelada do poste. Um homem de uns 40 anos, barba rala, cheiro forte de álcool, os olhos pequenos, fundos, cheios de ódio. Ele me chamou de vadia, com um nojo tão grande que parecia que a palavra lhe queimava a boca. Antes que eu conseguisse reagir, ele me bateu. O tapa fez meu ouvido zunir, senti o gosto de sangue na boca. Tentei gritar, mas ele me empurrou de novo contra o muro, apertando meu pescoço com uma das mãos. Com a outra, começou a puxar a barra da minha blusa para cima. Eu debati, arranhei, tentei chutar, mas ele era mais forte. "Fica quieta, sua desgraçada", ele dizia entre os dentes. O cheiro dele me enjoava e o medo se misturava com uma vergonha tão grande que parecia queimar minha pele. Num instante que pareceu durar uma eternidade, ele abriu o cinto com a mão tremendo de pressa, xingando, ameaçando me matar se eu gritasse. Eu sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto, o peito ardendo de tanto esforço para respirar, a garganta doendo de terror contido. Consegui empurrar o rosto dele, morder sua mão quando ele tentou tapar minha boca. Ele urrou de dor e me xingou de tudo, me chamando de puta, vagabunda, cachorra. O som da fivela do cinto batendo no chão ecoou na calçada. E aquilo me deu um instante de esperança. Reuni forças de onde eu não sabia que tinha e o empurrei com toda a força que pude. Ele tropeçou para trás, mas não caiu. Em vez disso, voltou ainda mais furioso. Me bateu de novo, dessa vez com o punho fechado. Senti o gosto do sangue aumentar, o rosto latejando. Eu caí sentada, atordoada. Ele se abaixou, me segurou pelos cabelos e puxou minha cabeça para trás. "Agora tu vai ver", ele rosnava, a voz falhando de raiva. Eu me sentia pequena, frágil, quase desistindo de lutar. Mas, como num reflexo, chutei as partes dele com força. Ele gemeu, cambaleou, soltou meu cabelo. Aproveitei para me arrastar para trás, levantando num pulo desesperado. Corri como se toda a minha vida dependesse disso, e de fato, dependia. O coração batia tão forte que doía, a visão turva pelas lágrimas e pelo sangue que escorria do meu supercílio. Eu gritava por socorro, mesmo sabendo que, naquela rua escura, dificilmente alguém ouviria ou teria coragem de ajudar. Cheguei até o portão do prédio, tremendo, tentando enfiar a chave na fechadura.
As mãos não obedeciam, os dedos escorregavam. Olhei para trás e vi que ele ainda vinha, mancando, mas vindo. Consegui abrir o portão e entrei, batendo com força. Ele ainda tentou empurrar, chutou, xingou, mas o portão resistiu. Vi o rosto dele pela fresta, um rosto deformado pelo ódio, os olhos injetados de sangue, cuspindo insultos que vou lembrar até o último dia da minha vida. Subi correndo as escadas, trancando a porta do apartamento com as mãos tremendo. Encostei as costas na porta e escorreguei até o chão. Foi ali que meu corpo cedeu, tomado por um choro convulsivo. Chorei de medo, de nojo, de vergonha. Chorei por ter sentido na pele que, não importa quão cuidadosa eu fosse, quão certa eu andasse, quão silenciosa a minha vida fosse, a violência não precisa de motivo. Ela acontece porque existe quem queira praticá-la. Passei a noite acordada, com o rosto inchado, olhando para a porta como se ele fosse arrombá-la a qualquer momento. Liguei para a polícia, fiz o boletim, mas a voz do policial ao telefone soava distante, fria, quase indiferente. Quando amanheceu, fui ao hospital. Os médicos me examinaram, limparam os ferimentos, perguntaram coisas que me doeram mais que os hematomas. Voltei para casa sentindo-me vazia, como se aquela noite tivesse me arrancado algo que eu jamais recuperaria. Nos dias seguintes, não consegui sair para trabalhar. O medo me trancou dentro de mim mesmo. Cada som no corredor me fazia tremer. Cada passo na rua parecia ecoar o dele. Demorou muito para eu voltar a andar sozinha. E mesmo agora, anos depois, ainda carrego o medo como uma sombra. Mudei de bairro, troquei de escola, mas não dá para trocar de corpo, de memória. O rosto dele me visita em pesadelos. O cheiro, as palavras, a dor da mão dele apertando meu pescoço. Tudo ficou gravado. Algumas pessoas, quando conto, dizem que tive sorte porque não chegou a acontecer. Como se o que aconteceu não fosse suficientemente devastador, como se as marcas que ficaram na minha mente fossem menos reais do que se ele tivesse conseguido ir até o fim. Mas eu sei, e toda mulher que já passou por algo parecido sabe, que não há meio trauma. Há o medo que invade a carne, que destrói a confiança, que faz você se odiar por ter estado ali, por ter sido alvo. Meu nome é Mariana, tenho 36 anos, sou professora de História em uma escola estadual no interior de Minas. Sou mulher, sou sobrevivente, e nada disso me impede de sentir medo todas as noites. Mas mesmo com medo, sigo vivendo, porque a gente aprende que por mais que tentem nos calar, nossa voz é o que nos resta, e eu escolhi não ficar calada. Meu nome é Irene. Tenho 56 anos e moro sozinha num sítio que herdei dos meus pais a cerca de 40 quilômetros da cidade mais próxima. É um lugar antigo, afastado, cercado de mata e silêncio. Sempre vivi bem com a solidão. Depois do divórcio, ela virou minha única companhia de verdade. Crio galinhas, cuido da horta, leio meus romances antigos à noite, sentada na varanda de madeira onde o vento traz cheiro de terra molhada. Sempre achei que ali estava salvo de tudo. Mas a gente nunca está. Conheci o Hélio quando ele comprou o sítio ao lado há uns 8 anos. Ele tem 40 e poucos, um homem grande, mãos grossas de quem trabalha com a terra. Era educado, ajudava quando eu precisava, trocou telhas, consertou uma cerca. Uma vez até tirou um gambá morto da minha caixa d'água. Eu via nele alguém confiável, quase um amigo. Às vezes ele aparecia para tomar café, trocávamos 2 palavras sobre o tempo e as pragas que atacavam a plantação. Nunca pensei que ele pudesse olhar para mim de outra forma, até aquela noite. Era começo de inverno. Tinha chovido o dia inteiro. O cheiro de barro subia pesado da terra. Faltou luz por volta das 6 da tarde, nada incomum por aqui, onde o poste mais próximo fica longe. Acendi lamparinas e velas e fui até o galpão pegar lenha para a lareira. Foi quando vi a luz da lanterna dele balançando do lado de fora. Achei natural. Hélio sempre vinha ver se eu precisava de algo quando faltava energia. Abri a porta com a confiança que a rotina constrói. Ele entrou sem pedir, tirou o chapéu,
me cumprimentou meio baixo. A senhora está bem? Perguntou. Respondi que sim, que só ia esquentar água para o café. Ele me seguiu até a cozinha. Lembro que senti algo estranho no jeito como ele me olhava. Demorado, quase pesado demais. Eu quis acreditar que era coisa da minha cabeça. Enquanto colocava água na chaleira, ele ficou atrás de mim, tão perto que senti o cheiro do suor dele misturado com fumaça. Me mexi, incomodado, tentando quebrar o silêncio. Quer sentar? Ele não respondeu. Em vez disso, encostou a mão grande no meu ombro. A pele dele era áspera, calejada. O toque não foi suave, foi firme, possessivo. Tá cheirosa hoje, dona Irene, ele disse, a voz rouca, quase sussurrando. Senti um arrepio percorrer a espinha. Era medo, mas também incredulidade. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Me afastei devagar, dizendo que ia buscar xícaras. Ele deu 2 passos, bloqueando a porta da cozinha. Foi aí que eu vi o jeito que ele me olhava, como quem avalia algo que vai pegar. Sempre achei a senhora bonita. Mulher sozinha precisa de homem para cuidar, ele disse, com aquele tom de quem acha que está oferecendo carinho, mas só está oferecendo poder. Senti o estômago revirar. Tentei passar por ele, mas ele me empurrou de leve, segurando meu braço. Larga meu braço, Hélio! Pedi, tentando manter a voz firme. Ele não largou, pelo contrário, apertou mais. Não faz assim, dona Irene. Eu gosto da senhora, não precisa ter medo, ele disse, aproximando o corpo do meu. Senti o volume duro da ereção dele batendo contra minha coxa. Aquele contato gelou meu sangue. Não era carinho. Era ameaça. Comecei a tremer. Tentei empurrá-lo, mas ele era muito mais forte. Vamos conversar direito, ele insistia, a voz cada vez mais impaciente. A outra mão dele foi descendo pelo meu braço, tentando alcançar a minha cintura. Foi aí que eu senti o pânico puro. Um medo quase animal que faz o corpo reagir sozinho. Peguei a caneca de ferro que estava sobre a pia e acertei com força no lado da cabeça dele. O barulho foi seco e por um segundo ele cambaleou, xingrando. Aproveitei o espaço, me desvencilhei e corri para a porta. Senti a mão dele agarrar minha blusa, rasgando o tecido. Ouvi ele cuspir, cheio de raiva. Velha escrota! Vai se fazer de difícil agora! Aquilo doeu mais do que o puxão, mais do que tudo. Era ódio puro. Consegui sair da cozinha e correr até a sala. Peguei a lamparina que estava na mesinha, me virei e mostrei para ele como quem mostra uma arma. Ele parou na porta, respirando pesado, os olhos escuros brilhando de raiva e desejo. Sai da minha casa, Hélio! Gritei, com a voz falhando. Ele ficou parado alguns segundos que pareceram horas, o peito subindo e descendo rápido, até que cuspiu no chão e foi embora, batendo a porta com tanta força que a lamparina quase caiu da minha mão. Fiquei sozinha na sala, com o peito queimando, as pernas tremendo tanto que quase não me sustentavam. Chorei sem conseguir parar, sentindo a pele onde ele me tocou arder como brasa. Passei horas sentada no chão, a lamparina fraquejando, com medo dele voltar. Quando o dia clareou, fui até o espelho do banheiro. Meu rosto estava manchado de lágrimas secas, o braço marcado pelos dedos dele, a blusa rasgada mostrando minha pele enrugada que eu sempre escondi. Fui até a delegacia da cidade. Contei tudo, com vergonha até de pronunciar as palavras. O policial pareceu surpreso, como se uma mulher da minha idade não pudesse ser alvo desse tipo de coisa. A senhora tem certeza que não foi mal entendido? Ele perguntou. Senti a raiva subir, misturada com uma humilhação antiga que toda mulher conhece. Fiz o boletim assim mesmo. Voltei para o sítio sabendo que nada ia ser igual. Troquei a fechadura, tranquei todas as janelas, passei a dormir com um facão ao lado da cama. Cada som na noite faz meu coração disparar. Quando o vento bate nas janelas, lembro do cheiro dele, da força da mão dele.
Não durmo direito há semanas. Descobri que medo não tem idade. E que até quem parecia amigo pode se transformar em algo monstruoso. E aí, o que você achou dessa história tão pesada e perturbadora? Se ela te prendeu até aqui, não esquece de deixar o like para apoiar o nosso canal. Se inscreve também, porque toda semana tem relato novo, sempre contado de um jeito único, sombrio e real. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se arrepiar junto com você. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias estão chegando. Muito obrigado por assistir e até o próximo relato.